Olá, aluno! Olá, aluna! Olá, aluno! Olá, aluna! Sou a professora Maria Laura. Sejam bem-vindos à nossa aula de Estatística, Unidade 3. Ok? Vamos lá. O que nós teremos na nossa Unidade 3? Na trilha do nosso conhecimento dentro do curso de Estatística, você pode observar que nós tivemos na Unidade 1 a Estatística descritiva, entendemos como desde a elaboração de uma tabela, trabalhos com os valores de uma amostra. Na unidade 2, nós fomos um pouquinho mais específicos, trabalhamos com a parte de probabilidade, não é? Tudo isso nós vamos estar atuando agora na unidade 3, nós vamos estar aplicando diretamente todos esses conceitos na unidade 3. Não é? Então, nós teremos dentro dessa unidade aplicações como distribuição de probabilidade, distribuição binomial, distribuição de Poisson e distribuição normal. Ok? Vamos lá. Distribuição de probabilidade. Não é? Então, dentro da distribuição de probabilidade, que é a relação de ocorrência de um experimento, não é? Nós já tivemos um indício desse entendimento de distribuição de probabilidade quando nós vimos a árvore de decisão, nós identificamos, não é? o evento que é favorável e ou não favorável. Entendemos também que o conjunto desse total dessa probabilidade é sempre igual a 100. Né? Ou 1. Então, no caso de um lançamento de um dado, quais são os resultados possíveis? Nós sabemos que são todas as faces, de 1 a 6. Quanto corresponde cada face? Né? Então, cada face nós já sabemos que é 1 sobre 6, que corresponde a 16,67. Segunda face, 16,67. E assim sucessivamente, totalizando um total de 100%, ou uma forma decimal. Né? Então, isso representa uma distribuição de probabilidade. Então, dentro desse contexto, nós vamos estar trabalhando com probabilidade discreta, não é? Nós vimos probabilidade discreta como binomial e a distribuição de Poisson, e a distribuição de probabilidade contínua, né? Nós estaremos tratando a distribuição normal, ok? Na distribuição binomial, temos algumas características específicas, né? Quando nós estamos trabalhando dentro de um evento. Que situação que nós vamos estar atuando com essa distribuição binomial? Primeiro, identificamos que ela é uma distribuição discreta, certo? E é um processo de amostragem do tipo de Bernoulli. O que é essa amostragem Bernoulli? Né? Então, essas são as características dela. Primeiro, o experimento é repetido número fixos de tentativas, certo? Uma independe da outra. São dois resultados possíveis, sucesso ou insucesso ou fracasso, né? E a probabilidade de sucesso é constante em cada tentativa, né? Então, no caso da binomial, nós vamos estar trabalhando com esse experimento de uma forma muito característica, né? Vamos lá, vamos pensar nessa situação. Um vendedor sabe que, ao sair para fazer um determinado tipo de venda, tem 30% de probabilidade de concretizá-la. Em um dia qualquer, ele sai para atender 20 clientes. Qual a probabilidade de fazer exatamente 8 vendas? Pensando um pouquinho, o que nós temos aqui? Você observou que você já tem uma probabilidade de sucesso de venda, né? Ou aqui já de concretizar, da realização dessa venda, 30%. Quantos clientes ele visita? Ele visita os 20 clientes, então esse é um número fixo de vezes, né? Mas o que ele pergunta? Eu quero, dentro desses 20 clientes, eu quero saber ele fazer exatamente 8 vendas, né? Então, que situação que nós vamos estar utilizando? Né? Nós vamos estar aplicando a distribuição binomial. Por quê? É uma distribuição discreta, números
inteiros, né? Uma contagem de valores. Por isso que chama-se distribuição discreta. Então, nós temos aqui a probabilidade do sucesso, que corresponde aos 30%. Se já sabemos a probabilidade de sucesso, automaticamente já sabemos do fracasso ou do insucesso, que é a diferença de 1, né? Corresponde a 70%. E temos um número fixo de tentativas, que são essas 20 vendas. Perfeito? E dentro dessas 20 eu quero saber de concretizar essas 8. Então, nada como uma distribuição binomial para nos ajudar nessa situação. Como calculamos? A sua função de probabilidade é dada por... Estão lembrados de análise combinatória? Então, estamos aqui aplicando a análise combinatória, né? Então, a probabilidade desse evento acontecer vai ser a combinação, né, de N de x em x, aonde multiplicado o P elevado a x representa a probabilidade de sucesso elevado a x, né, que é esse número de sucessos que eu pretendo calcular, que multiplica ao meu fracasso, que é a diferença de 1 menos o meu sucesso, ok? Elevado a n menos x, é o que sobra do meu conjunto, não é? Então, eu vou estar calculando através dessa relação. Aqui, para facilitar, eu abri, né? Nós abrimos o que é análise combinatória, que é a fatorial de n sobre x fatorial, n menos x fatorial, multiplicando pelo sucesso e multiplicando pelo fracasso, ok? Então, vamos pensar, vamos resolver aquele vamos pensar. Então, nós identificamos que nós tivemos 20 clientes, eu quero saber a probabilidade dele vender, né? Executar exatamente 8 vendas. Ele dá como probabilidade de sucesso os 30%, automaticamente o insucesso ou o fracasso corresponde aos 70%, é a diferença. Então, fazendo somente agora uma substituição na sua fórmula, né? Então, nós identificamos cada um dos termos, vamos lá fazer a nossa substituição. Então, eu tenho como x igual a 8, é o que eu pretendo calcular. Então, é igual a combinação de 20 de 8 em 8, que não interessa qual é o primeiro cliente, segundo cliente, terceiro cliente, a ordem não importa, né? Então, desde que ele realize as 8 vendas, certo? É isso que significa essa combinação aqui. Vezes 0,3, que é o meu sucesso elevado a 8, é o que eu pretendo calcular, vezes 0,7, que é o fracasso, elevado a 20 menos 8. Ok. Fazendo toda essa operação, né, eu tenho do fatorial, vou encontrar uma resultante de 125.970, né? O 0,3 elevado à oitava vai me dar um resultado de 0,000065610. E o outro produto aqui, vezes 0,70 elevado a 12, vai me resultar 0,013841287, ok? Trabalhei com todas as casas decimais para facilitar o entendimento. Feito esse produto, vou chegar num resultado de 11,44%. Então, essa é a probabilidade dele fazer exatamente 8 vendas. No outro exemplo, eu tenho a inspeção de qualidade de uma empresa consiste em extrair amostras de 10 unidades da produção de uma determinada peça mecânica. Sabe-se que, historicamente, 8% das peças produzidas apresentam defeitos. Nessas condições, calcular a probabilidade de que, em uma amostra qualquer, nenhuma das peças seja defeituosa, B, apenas 2 ou 3 delas sejam defeituosas e C, pelo menos 2 delas sejam defeituosas. Então, observou-se que, vamos trabalhar item a item. Primeiro, você tem um número fixo de amostras, que no caso são essas 10 unidades. Ok? E ele já te dá uma probabilidade de sucesso. Ele fala, sabe-se historicamente que 8% dessas peças apresentam defeito. Então, ele já te dá essa probabilidade, ok? Aí ele pede, nenhuma dessas peças seja defeituosa. Então, o que eu vou estar construindo? Primeiro, identificando o N, que é o total de peças, não é? Que é igual a 10,
Ele não fala nenhuma das peças, então meu X é igual a 0. Probabilidade do sucesso, ele quer que nenhuma seja defeituosa, então é 0,08 a probabilidade de sucesso com defeito. Qual vai ser o meu fracasso? São as peças boas, é o que eu não vou me preocupar agora em calcular, não é o que me interessa. Então é 1 menos P, que corresponde a 0,92, ok? Sendo assim, eu vou estar executando a substituição dos valores e onde eu vou estar encontrando. Aqui na combinação, é um cálculo aqui bem simples, né? 10 fatorial sobre 0 fatorial mais 10 fatorial. Lembram das definições de fatorial, né? 0 fatorial é igual a 1. Então, aqui no caso, vai ser igual a 1. 0,08 elevado a 0 também, uma definição de potência elevado a 0 também é igual a 1. 0,92 elevado a 10 vai me totalizar 0,43,44, que é a resultante dessa probabilidade de nenhuma das peças serem defeituosas. No item B, apenas 2 ou 3 delas sejam defeituosas, entendendo o ou significa que eu preciso da probabilidade de 2 e da probabilidade de 3. Sendo assim, novamente, eu já tenho aqui o total, o N igual a 10, o X igual a 2, ou x igual a 3. São essas duas probabilidades que me interessam, né? Já tenho a probabilidade de sucesso, que é 0,08, e do fracasso, 0,92. Sendo assim, novamente, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer a probabilidade binomial de quando for 2 e de quando for 3. São as duas probabilidades que eu tenho que calcular. Fazendo todas as substituições, né? Então eu vou estar encontrando 0,1478 para quando for x igual a 2 e 0,0343 para quando x for igual a 3. Soma-se as duas probabilidades. Eu vou estar encontrando 18,21%, ok? E a terceira possibilidade aqui que ele pergunta é pelo menos 2 delas sejam defeituosas. Pelo menos 2, gente, você tem que pensar. Eu tenho que considerar 2, então é maior ou igual a 2. Então eu tenho que considerar a probabilidade de 2, de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo isso são maior ou igual a 2. Mas como é que é inviável fazer esse cálculo? Não, não é inviável. Você tem uma outra saída. De que forma? Muito bem, então a probabilidade de você ter maior ou igual a 2, né? Teria que calcular 1 a 1, seriam esses 10 resultados 1 a 1, né? Porém, se você trabalhar com um evento complementar, o que é o evento complementar? Você tem um conjunto todo menos aquilo que você já conhece, né? O que você conhece? Eu posso considerar o evento da probabilidade de x menor que 2. O que corresponde x menor que 2? É a probabilidade de nenhuma peça com defeito e de uma peça com defeito. Fica muito mais simples, não é verdade? Então, você vai estar calculando somente qual o valor. O x peça com defeito, nenhuma peça com defeito, você já tem esse cálculo, que é 0,4344. O único cálculo que você irá fazer é quando for uma peça, né? Então, fazendo o processo todo igual, eu tenho 0,3777 é o correspondente da probabilidade de uma peça. Somando as duas resultantes, vai me dar 0,8121. Mas como eu quero fazer a resultante menos 1, eu vou estar encontrando pelo menos 2 peças sejam defeituosas, um total de 18,79%. Essa será a minha resposta final, ok? Vamos a uma interatividade? 2 times de futebol, A e B, jogam entre si 6 vezes. Qual a probabilidade do time A ganhar 4 jogos? Alternativa A, 5%. Alternativa B, 2%. Alternativa C, 3%. Alternativa D, 8%. E alternativa E, 10%. Já voltamos com a resposta.